Glória a Deus. A todos boa noite. A quem está nos visitando, sejam bem-vindos em nome de Jesus. E antes de entrar na palavra do Senhor, eu quero dizer para você que o diabo quer acabar com aquilo que ainda nem começou na sua vida. Sabia disso? Eu tenho um monte de sonhos, tenho vários projetos no meu coração. Eu tenho tem projeto na minha vida que está no Senhor, porque é impossível. Mas eu vim já com o coração, o espírito cheio para dizer para vocês, tem coisas que vocês almejam, que ainda nem começou, e que o diabo já quer matar. Que coisa, né? Misericórdia. Então acaba aqui essa noite, em nome de Jesus. Amém? O que acaba aqui essa noite? A tentativa do diabo parar a sua vida. A tentativa do diabo querer cortar isso que está no teu coração para acontecer. E para entender a palavra, eu vou dar uma pequena introdução para vocês. E o tema da palavra é a comunicação não verbal. Então, existem dois tipos de comunicação. A verbal, amém? A comunicação verbal, a comunicação falada e a comunicação não verbal. E ambas, tanto a comunicação não verbal quanto a verbal, elas vão produzir em nós pensamentos. Se você não entender, não tem problema, que já que eu vou entrar na palavra, você vai entender direitinho. Então, se eu falar ou não falar, mas eu estiver me comunicando, eu vou produzir o que em mim? Pensamentos. Amém, gente? Deu para entender até aí? Certo. E os pensamentos vão criar na minha mente uma imagem. Então, quando eu me comunico falando ou não, mas eu estou me comunicando, porque se eu estiver em silêncio, estiver pensando nada, então não estou tendo comunicação, né? Então, quando eu estiver me comunicando verbalmente ou não, eu vou estar produzindo pensamentos. E esses pensamentos vão gerar dentro de mim, na minha mente, uma imagem, uma fotografia. Guardaram até aí, igreja? Então, quando os nossos pensamentos, olha só que interessante, quando a nossa comunicação é verbal, vamos ver se vocês entenderam bem. Quando a sua comunicação é verbal, o que você vai usar para que ela seja verbal? Isso mesmo, a fala. E quando ela não é verbal, o que você vai usar? Mas a verbal também usa pensamentos. Olha só que interessante. Olha só. Quando a comunicação não é verbal, o que nós usamos para nos comunicar? Como é que a gente fala com a gente mesmo? Como é que você fala com você mesmo, Maria? Você fica igual o Silvio, que fica falando sozinho o dia inteiro? Você passa pelo Silvio e ele está falando. Tá ou não está, Silvio? Cadê o Silvio? Não vai ficar brabo? Não. Quando você não usa a comunicação verbal e você está falando com você mesmo, você fala através dos seus pensamentos. Aí é que está o perigo, porque você acredita em tudo que você fala. E às vezes aquilo que você fala não é verdade. Mas como que não é verdade se eu que estou falando para mim mesmo? Às vezes o que você está pensando não é a realidade, infelizmente. Então, o pensamento é uma fotografia. É uma imagem criada pela comunicação verbal ou não verbal, produzido pela fala ou por um diálogo interno. Se é um diálogo interno, com quem que você está conversando? Isso mesmo, com você mesmo. Deu para entender? Então é certo que vocês vão entender a palavra hoje, em nome de Jesus. Amém? E se vocês não entenderam, não se assustem não. Vocês vão entender agora direitinho. Então vamos para a palavra. Livro de Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12.
Vamos lá então, entender na prática o que eu acabei de falar para vocês. Acharam? Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Ou seja, Jesus voltou para Cafarnaum, ele foi para a casa dele, a gente sabe que essa casa é a casa de Pedro, e tinha tanta gente, mas tanta gente, ficaram sabendo que Jesus tinha voltado para a cidade, correu todos lá para casa. E a Bíblia está falando que dentro da casa e fora, não tinha lugar nem para ficar na porta, para ficar olhando assim. E o que Jesus estava fazendo dentro da casa? Anunciando a palavra. Versículo 3. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, então descobriram o eirado, né? Deixa eu ver como é que está aqui. O eirado é um telhado, né? E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito, ou seja, a cama em que jazia o doente. Versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, o que Jesus diz para o paralítico? Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, arrazoavam em seu coração: por que fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar o pecado, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo, pelo seu espírito, com letra maiúscula ou minúscula, ou seja, ele como homem, discerniu. Discernimento é dom, viu, igreja? Jesus, no versículo 8, percebendo logo no seu espírito que eles assim arrazoavam, deixa eu ver a tradução aqui, a mesma, arrazoavam, disse-lhes: por que razoais sobre estas coisas em vosso coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Uai, perdoar pecado é fácil, né? Eu quero ver levantar da cama, né? Ele fez os dois aqui, né, igreja? Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa. Vamos fechar os olhos. Isso aqui é importante demais vocês entenderem. E nós estamos aqui na sua presença, Pai. Senhor, eu te dou graças pela grande oportunidade de pregar a tua palavra. O Senhor sabe o quanto eu amo pregar a sua palavra. E principalmente quando ela dentro de mim, Pai, quando eu entendo ela. E eu quero te pedir de todo o meu coração que as pessoas essa noite, os que ainda não entenderam, venham a entender, Pai, para que isso possa provocar uma grande mudança dentro das nossas vidas. Porque o que limpa-nos, Pai, é a tua palavra. Não tem outra coisa, Senhor. O que limpa o homem é a sua palavra. E nós estamos aqui hoje pedindo de todo o nosso coração: nos limpa, Pai. Nos limpa, nos santifica, Senhor, para que a gente possa ter mais do Senhor ainda, em nome de Jesus. Amém? Coloca o verso 6, por favor. Eu quero perguntar para vocês, com quem esses homens estão conversando? Quem são esses homens? São os escribas. Para vocês entenderem com quem eles estão conversando, vocês precisam saber o que significa arrazoavam. Então, eu procurei no dicionário e
arrazoando, vem do verbo arrazoar, que significa falar. Uai, simples, né? Falar. Mas com que eles estavam arrazoando? Se arrazoar significa falar, significa pensar, significa raciocinar, significa argumentar. A pergunta é, com quem eles estavam falando aqui? Com eles mesmos. Estava no maior bate-papo lá, a igreja. Tinha vários escribas, nenhum abria a boca. Então a comunicação aqui era verbal ou não verbal? Misericórdia. O que será que está passando no coração de vocês agora? Misericórdia, né? Porque vocês estão todos aí arrazoando entre você e você mesmo? Por causa da palavra? Aqui a conversa era entre eles e eles mesmos. Quer dizer, entre cada um consigo mesmo. Entenderam, igreja? E arrazoando ou não, sendo uma comunicação verbal ou não, eles estavam produzindo o que neles? Isso, pensamentos. E os pensamentos estavam desenvolvendo, produzindo o que dentro da mente deles? Imagens. Qual era a imagem que eles estavam produzindo? Qual era a fotografia que estava sendo ali, grudada na mente deles? Esse cara é um charlatão. Esse cara é um fanático. O que ele está pensando? Que ele é um Deus? Esse cara é louco. Mas eles abriam a boca para falar? Misericórdia. Misericórdia. De repente Jesus vem, expõe os pensamentos deles, joga os pensamentos deles ali, para todo mundo ver. Aonde que está isso? Abram o 7, por favor. Isso é o que eles estavam falando. Bom, versículo 8. E Jesus, percebendo pelo seu espírito que eles estavam arrazoando, disse-lhes: por que vocês estão pensando assim? Ninguém se manifestou. Então ficou assim: meu Deus, será que ele lê a minha mente? Meu Deus, ele está falando justamente o que eu estou pensando. Meu Deus, eu vou ser exposto. Não vai, irmão. Eu não sou Jesus. A palavra é para te limpar. Hoje quem olha para dentro de você e se expõe é a sua própria consciência. Fica tranquilo, fica tranquila. Aqui Jesus então lança o que eles estavam pensando. Versículo 9. Por que vocês estão pensando isso em vosso coração? Verso 9. O que é mais fácil? Eu dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te? Encurralou eles, né? Mas ali, a comunicação que não foi verbal, também fez com que a mente, aquilo lá, seja desenvolvido, produzido memórias. Enrolou um pouquinho aí o meio de campo? Vamos lá. O que você fala ou não, isso produz o quê? Pensamentos. O pensamento vai desenvolver, vai produzir o que dentro de você? Uma imagem. Uma fotografia do que você está pensando. E isso vai ser armazenado na sua mente como memórias. E aconteceu ou não aconteceu aquilo que eles estavam arrazoando entre si? O que vocês acham? Jesus não curou o homem, Jesus não perdoou os pecados deles, porque Jesus não era Deus, porque era isso que estava dentro do coração deles. E isso de fato aconteceu ou aconteceu o contrário? Jesus o curou, Jesus perdoou os pecados dele. Então, memórias em cima de memórias, pensamentos errados em cima de pensamentos errados, vão fazendo com que você armazene memórias que não são reais. Eles não puderam se converter porque eles tinham memórias em cima de memórias que Jesus era o quê? Um charlatão.
Ele não era o Filho de Deus. E isso cabe a todos nós quando nós pensamos que nós não somos capazes de fazer alguma coisa. Meu irmão, todas as vezes que você acha que você é um derrotado, que você não vai conseguir, que você não vai ser restituído, isso aí é memória. E às vezes essa memória é irreal, isso não aconteceu. Isso está acontecendo de você pensar atualmente sobre isso, porque você anda falando bobagens com você mesmo. Deu para entender? É real muitas das coisas que você sofre? Não é. Se você peneirar ali, a maioria das coisas que acontecem com você e que você deixa de fazer por causa de medo, é uma mentira. Mas foi você mesmo que contou isso para você. Vamos embora? Podemos ir? Então os escribas estavam usando qual comunicação? A não verbal. Jesus estava ouvindo o que eles estavam conversando consigo mesmo? Não. Jesus percebeu isso no espírito dele. Isso é dom. E esse dom ele deu para nós, viu? Você quer esse dom? Recebe então. Não sou eu que estou te dando, estou te lembrando que já é teu. Porque Jesus, quando ele ficou 3 dias morto, ele ficou 3 dias morto aonde? No inferno. E quando ele subiu, está escrito no livro de Efésios, que ele subiu, levou cativo o cativeiro, e enquanto isso ele deu dons aos... Discernimento é dom, igreja. Discernimento é dom. Vai além das suas faculdades mentais, vai muito além. Isso é de Deus. Então, todas as vezes que você estiver do lado de uma pessoa que você ficar meio assim, não faz bobagem, tá? Mas fique esperto. Fique esperto. Meu Deus. Tá bom. Se Jesus não ouviu o que eles estavam conversando, e Jesus lançou, jogou na frente de todos os que eles estavam pensando, e ele concluiu aquilo que ele disse para eles, eu não só vou levantar o rapaz, como eu vou perdoá-los, né? Eu pergunto para vocês, e as pessoas que estavam em volta? Será que perceberam o que estava acontecendo? Será que as pessoas tinham, porque era uma multidão que estava lá, eles ouviram os pensamentos daqueles escribas? Não. E a Bíblia não está falando de outros, mas pode ser que além dos escribas, algum ali não creu, e algum ali também falou para si mesmo, aleluia, que oportunidade, eu estou diante de Jesus. Outros poderiam ter dito isso. Então, faz uma reflexão agora. Você aqui no culto, o que é que passa no teu coração? Porque o teu coração está ligado literalmente aos teus pensamentos. Você vai ver agora. O que você está pensando aí? Que grande oportunidade está na igreja ouvindo uma palavra dessa? Ou na tua cabeça está assim, mas não posso falar, né? Eu tenho que controlar. A boca não é santa ainda. Aleluia, né, irmãos? Eu tenho que controlar, então vocês imaginam o que eu ia falar, né? Tem uns que pensam, tem outros que pensam bobagem, essa bobagem eu não posso falar, e tem uns que não pensam nada, né? Não sabe nem o que comer hoje cedo. Está aqui que nem um zumbi. Acorda, irmão. Chacoalha a pessoa e fala, Deus está aqui. Priscila, aliás, tem um visitante no nosso meio, cutuca o visitante também. Né, Mariana? Que belezinha. Glória a Deus. Aleluia. Nem sei onde mais eu estou aqui, igreja. Isso, Michele. Mas isso saiu daqui, Michele, não saiu daqui. Então, na onde que eu estou aqui? Aleluia. Tá bom. Amém. Vamos lá de novo, né? Então, o que aconteceu com a multidão? Na hora que eles viram tudo aquilo que estava acontecendo. Ficaram tudo admirados, eles nunca tinham visto aquilo acontecer. E eu quero declarar que vocês vão ficar admirados com o que o Senhor vai fazer com você. Sabe por quê? Porque ninguém lá dentro daquela casa sabia o que aqueles caras estavam pensando. E nem você sabe quando os inimigos estão à sua volta pensando, te amaldiçoando por pensamento.
Uau, eu posso amaldiçoar alguém por pensamento? Sim, a palavra hoje é isso. É por isso que eu comecei com essa introdução, para você entender a obra que Deus vai fazer na tua vida aqui essa noite. Se eles não perceberam, o que dirá a nós, muitas vezes, que estamos rodeados de pessoas que estão falando consigo mesma, mas contra nós. Então eu quero declarar que como Jesus levantou aquele homem, Ele levanta vocês essa noite. E Deus, Jesus, levantou aquele homem na frente dos seus próprios inimigos. Porque se aquele homem não tivesse pecado, que seria muito difícil, o Senhor só o curaria, né? Mas ele voltou para casa feliz, porque assim que Jesus o libertou, Jesus falou para ele, volta para casa. Ou seja, sai do meio desse povo aqui. E ele voltou para a casa dele. Imagina a alegria de um homem paralítico voltar para os seus. Então o Senhor vai te levantar na frente daqueles que você não sabe, mas te amaldiçoou, falou mal de você, paralisou a sua vida até o dia de hoje. Porque aquilo que eles tiraram, que ainda não chegou na sua mão por causa dessa maldição, o Senhor te levanta. E eles vão ver. E eles vão ver. Se Deus der o discernimento para vocês saberem quem é porque vocês já são maduros. Agora, se não é, não pergunta para Deus, senão você vai mandar matar. Amém? Glória a Deus. Então vamos entrar para a palavra agora. Deuteronômio capítulo 11. Deuteronômio capítulo 11, versículo 26. Eu vou ter que falar mais alguma coisa, eu não posso ficar quieta. Vocês imaginam lá dentro daquela casa o fuar que estava? Ontem nós estivemos no Renove, São José dos Campos, gente, foi o céu na terra. Mas não teve ar-condicionado que deu conta de nós lá. Cabia 500 pessoas, ele abriu para mais 100. Aí ele disse que teve mais 100 gentios que pediram pelo amor de Deus para vender a inscrição e tinha 700 pessoas dentro daquela igreja. Vocês não têm noção. Como que estava quente aquele lugar, mas eu achei que a minha sobrinha fosse nascer. Mas não nasceu, aleluia. A bichinha aguentou do começo ao fim. Porém, lá naquele dia, na casa de Pedro, a capacidade do número de pessoas lá dentro também, puxa, muito mais do que nós lá ontem, muito mais. Mas aqueles escribas que estavam arrazoando, entraram mudos e saíram calados. Ninguém ouviu nada deles. Ninguém ouviu nada, gente. Vocês têm noção de um negócio desse? Então, será que é possível eu amaldiçoar e ser amaldiçoado por alguém que não abre a boca? Vamos lá. Um dia, Deus usou Moisés. E Moisés, através da comunicação verbal, foi o que ele falou, né? Ele ensinou o povo de Deus a colocar em prática o seu maior poder. Moisés ensinou o povo de Deus a colocar em prática aquilo que eles tinham de maior poder. Qual o maior poder que o povo de Deus tem? As escolhas. Você é povo de Deus? Então isso aqui é para você. As escolhas. Meu Deus do céu, né? Aleluia. Então vamos lá, Deuteronômio capítulo 11, versículo 26. Vou abrir aqui na Shed, que eu estou usando ela para pregar hoje. E tem uma, não sei se é a tradução dali também, é a mesma? Então vamos ler lá, que tem algo muito, muito interessante. São 2 montes, né? Monte Ebal, Erizim, né? 2 montes, tem uma turma lá, outra turma aqui, e Moisés dizendo para eles, hoje, é Moisés, hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Versículo 27. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor. Quantos são os mandamentos do Senhor? 10, não precisa complicar.
10. A bênção quando cumprir os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. Pronto. Só esses dois aqui. Deus usou Moisés para falar para o povo. Vocês têm o poder de escolha. Agora, se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, anota aí rapidinho, ó, e lê na sua casa. Capítulo 28 de Deuteronômio. Eu vou ficar por aqui para não sair muito fora do que eu trouxe para vocês. Então, Deus através de Moisés, Deus através da minha vida, relembrando que Moisés disse, ele disse assim, eu proponho a bênção, que é a vida, e eu proponho a morte, que é a maldição. Então todos vocês têm o poder de escolher. Você tem o poder de escolher? Fica a seu critério. A palavra bênção no hebraico, guarda isso, é barak. E no grego é eulogia. Sabe o que significa no grego a bênção? Falar bem. Já estão captando aí? Barak significa bênção. Isso no hebraico, Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, no grego, é eulogia, que significa... Não escutei. De quem? E ambas, tanto barak como eulogia, significam a designação do poder espiritual. Olha só o que vocês estão ouvindo. Significa um decreto, uma designação do poder espiritual para alcançar êxito, para alcançar sucesso, multiplicação, prosperidade e longevidade. Uma pessoa abençoada, quem é abençoado aqui? Uma pessoa abençoada tem o poder de moldar, não é mudar, moldar a sua realidade, de moldar as circunstâncias. E você só precisa saber de uma coisa: Deus já te abençoou. Não sei se isso é grande demais para você, você não está conseguindo entender. Mas se você der uma chance, abrir o seu coração e não ficar trazendo memórias antigas, porque memórias antigas não deixa você ser inteiro e prestar atenção no culto. Entendeu? Então isso é uma tremenda infantilidade. A maturidade não se alcança com idade. A maturidade alcança quando você enxerga que Deus está usando uma maldição para paralisar a tua vida. E isso não tem nada a ver com o diabo. Nada. Nada a ver com o diabo, porque nós não temos parte com ele. Então, quando nós fazemos escolhas erradas, nós podemos então voltar atrás. O que vocês acham? Você já fez alguma escolha errada aí? Eu já fiz muitas. Nós podemos voltar atrás e consertar isso? O que vocês acham? Sim! Uai, eu vou embora. A bolsa não quer ir, mas ela vai. Você está rindo? Tchau para vocês. Vocês são cara de pau, vocês não precisam da palavra de Deus. Não volto, não adianta grudar em mim, sorta eu. Eu vou voltar porque eu sou crente. Se eu não fosse crente, eu ia orar para vocês ir tudo para o inferno. Isso não vai virar pensamento, sai, em nome de Jesus. É sério, pelo amor de Deus, vocês estão vivos aí? Vocês podem ou não podem consertar um erro na vida de vocês? Sim! Sim, igreja! Não, só para os infantis. Para as crianças, para os neuróticos. Eterno infantil na vida. Sim. E como é que nós podemos consertar? Fazendo renúncias. Renunciando. Aquilo que você quer está distante de você pelo aquilo que você ainda não renunciou. Isso é muito forte. Isso é muito forte.
Então nós podemos renunciar. Nós temos esse direito de renunciar. E o que é que Deus usa para nos fazer perceber que nós estamos trilhando em caminhos errados? A maldição. Então louva a Deus pela maldição. Eu estou aí desde 2002, mais 2004 para cá estudando só sobre isso. Só estudando sobre isso. Então a maldição, Deus usa a maldição, que nada mais é uma maneira como Ele interrompe a trajetória do mal na nossa vida. Como assim? A maldição, ela é um bloqueio que prende, que cerca-nos com obstáculos. E quantos de nós, quantos de vocês que estão aqui esta noite já se sentiram cercados? Por todos os lados, sem saída, e o pior, sem força para resistir e para dar uma guinada na vida. Alguns já pediram até a morte. Quando você se sente incapaz e impotente, é certo que você está debaixo de uma maldição. Não estou te chamando de amaldiçoado. Estou falando que tem um mal sobre você. Amém, igreja? A palavra maldição, ela na Bíblia, se você estudar, você vai encontrar acho que 6 expressões do que significa maldição. Mas eu vou explicar para vocês aqui 3 expressões na Bíblia, aonde se diferencia a palavra. É como que se você lesse uma palavra, mas ela tivesse 3 sentidos diferentes. 3 expressões diferentes. Amém, igreja? Então, a primeira, eu só vou citar, não vou pedir para abrir. A primeira expressão no Velho Testamento é halá. A-L-A-H. É no hebraico. E essa expressão bíblica é usada para descrever a maldição advinda de uma quebra da nossa aliança com Deus. Aquilo que Moisés estava fazendo lá, escolha hoje entre bênção e maldição é halá. Certo? Tem outras também, outras bases bíblicas. Isaías capítulo 24, versículo 6. Jeremias 23, 10. Depois o 42. Depois o capítulo 18 do 40. Jeremias capítulo 23, versículo 10. 42. E depois o capítulo 18, versículo 44, se não me engano. Do 12 ao 44, escrevi meio errado aqui. Então, a primeira é halá, que significa uma quebra de aliança entre nós e Deus. A segunda, presta atenção, aqui é kalal, Q-A-L-A-L. Isso aqui tem um significado terrível. Significa rebaixar, desprezar, zombar, ridicularizar, difamar, e é quando você fala de alguém. Significa desejar a alguém uma posição inferior que ela já tem, ou então rebaixá-la. E o veículo que você usa para canalizar essa maldição, qual que é o veículo? A língua. Interessante, né? A base bíblica é 1 Samuel 16, 43, Salmo 62, 4 e Salmo 109, versículo 28. E a terceira é arar, A-R-A-R. Temos agora uma palavra usada pelas Escrituras para descrever uma pessoa debaixo da maldição. Arar aparece cerca de 63 vezes no Antigo Testamento. E designa a maldição concretizada, em plena ação, atuante, operante, quando alguém foi capturado. É algo que captura, é algo que prende, que cerca com obstáculos. E a pessoa fica sem força para resistir. No hebraico, harar significa prender por encantamento. Prender as pessoas como?
por encantamento, cercar com obstáculos, deixar sem forças para resistir. Eu, sinceramente, eu fiquei impressionada com isso daqui. Eu fiquei impressionada quando descobri isso daqui, pois é exatamente assim que a maldição atua sobre a quem a possui, prendendo a vida dessa pessoa. Amém? Então, uma coisa importante, as duas maldições anteriormente que eu citei, Halá e Calau, tão somente representam aspectos descritivos, ou seja, predizem o que pode acontecer. Amém, gente? Mas Harar é a maldição já acontecida. Ou seja, a maldição se concretiza. E concretiza através da língua de quem? Entenderam? Você pode amaldiçoar uma pessoa através da sua língua. Você pode, sem falar, em uma comunicação que não é verbal, lançar um encantamento sobre a outra pessoa. Misericórdia, né, igreja? Vocês estão aí? Arar é o estado de amaldiçoado com todas as suas implicações. Por exemplo, vamos supor que no passado uma mãe, vamos supor, isso é um exemplo, tá? Que a sua mãe foi contrária ao seu casamento no passado. E por causa disso ela disse assim, ó, seu relacionamento não vai dar certo. Você vai chorar lágrimas de sangue por estar casando com este homem. Você vai chorar lágrimas de sangue por estar casando com essa mulher. Não tem problema nenhuma com a outra pessoa. Era a mãe que não queria. A mãe ou o pai. Amém, gente? O que essa mãe fez foi lançar o que sobre a pessoa? Uma calau. Ela inferiorizou. Vamos lá, vamos ver o que significa calau. Ela rebaixou, ela desprezou, ela zombou, ela ridicularizou, ela difamou. É quando ela fala de alguém. Então ela lançou uma calau. Aí a filha casa. A filha casa. Ou o filho casa. E anos de casamento começa a ter problemas no seu casamento. Seu casamento não flui. Seu casamento tem brigas. Você não consegue ficar do lado do seu marido, o marido não consegue paz para voltar para sua casa, e as guerras vêm, os problemas acontecem, veio o divórcio, aí você fica com medo se está fazendo o certo novamente, ou seja, você está debaixo do que agora? Harar. Aquilo que foi dito sem pensar, aquilo que foi dito, que foi profetizado sem pensar na hora da ira, vai se cumprir lá na frente. O calau é só proferir, mas o harar significa uma maldição já concretizada. Amém, gente? Consegue entender agora? A mãe lançou um calau e quando após algum tempo de casada, o marido de fato começou a dar um trabalho terrível. E a filha começou a padecer terrivelmente nas mãos do marido. Ela está sofrendo os reflexos de um harar, a maldição cumprida. Entenderam até aqui? Quando Moisés, então, alertou o povo entre a bênção e a maldição, a morte e a vida, isso me faz concluir, lendo a palavra, que há dois tipos de pessoas que movem o mundo espiritual. E eu não estou falando de anjos nem de demônios, estou falando de pessoas. Há dois tipos de pessoas que movem o mundo espiritual com a sua comunicação. Seja ela verbal ou não. Porque a verbal você usa a fala. A não verbal você fala com você mesmo através dos seus pensamentos. Vão produzir o que em você? Uma imagem. Imagina quanta imagem tem dentro de você. Você tem um arquivo aí, uma memória, que tem muitas imagens. E muitas dessas imagens hoje estão paralisando a tua vida, não deixando você viver. E pode ser que 80% delas foi só uma imagem. Não aconteceu.
E não vai acontecer, amém, igreja? Mas existem quantos tipos de pessoas que movem o mundo espiritual? E quais são elas? Os profetas e os bruxos. O que é calar mesmo? Amaldiçoar com a sua própria língua, um encantar. E aí? 2 tipos de pessoas. O profeta declara o Baraque. Significa Baraque mesmo? Vê se você prestou atenção. Benção. Profeta declara Baraque. E Baraque no grego, em autologia, uma coisa assim, significa o que mesmo? Falar bem. Como é que está o mundo espiritual na sua casa? Como é que está o mundo espiritual na sua vida? Você só fala Baraque? Você só fala as coisas boas? Então você é um profeta. Então você é uma profeta, minha irmã. Porém, bruxos é Thanatos. Thanatos é pulsão de... gente, até na psicologia é o mesmo termo. Thanatos é pulsão de morte. Thanatos. Thanatos significa morte. Morte na Bíblia, pasmem, é o sinônimo possível para a palavra veneno. Qual veneno está saindo da sua boca? Na verdade, não está na sua boca, né? Está na onde? Seu coração. Os pensamentos é ligado ao coração. Porque a boca fala daquilo que está cheio. Se a boca está falando, primeiro ouve o pensamento. E para ver o pensamento, você tem que ter falado com você mesmo. Porque não existe sentimento antes de pensar. Primeiro você pensa, para depois você sentir, depois que você vai agir. A ordem não muda, é essa. Então, Thanatos é morte, igreja. É veneno. Ou você fala bem, ou você envenena. E se você tem dificuldade com fofoca, se você tem dificuldade em ter uma boca limpa, isso é sintoma, isso é perseguição espiritual. A causa você já sabe, não vou entrar aqui hoje. Hoje eu estou falando de um outro tipo de maldição. Uma maldição que é você mesmo que profere contra você ou contra outra pessoa. Isso daqui é muito sério. Então, existem pessoas que passam por muitas resistências. E as resistências é o próprio Senhor que coloca para que você perceba que a sua vida está indo por um caminho errado. Se está muito resistente as coisas para você, se está muito difícil as coisas acontecerem, é Deus querendo, através da maldição, colocar um ponto final no teu sofrimento. Eu vou embora de novo. Amém, igreja? Amém, amém mesmo? Então, existem pessoas que passam por muitas resistências. São resistidas por aquilo que elas falam. Por aquilo que elas lançam sobre outras pessoas. Faz jejum, faz campanha, muda de igreja, muda de religião, mas a vida não muda. Muda a língua, irmã. Muda a língua, irmão. Vocês não vão rir não, né? Graças a Deus. Então, tome essa palavra como sério. Muda o seu coração, muda os seus pensamentos para você poder mudar a tua língua. A língua é o veículo. Misericórdia. Dardos inflamados, diz a palavra de Deus, que são como expressões lançadas, como maldições proferidas. E Jesus diz que é do coração do homem que ele tira as coisas boas. E Jesus diz que o homem bom tira do seu bom coração coisas boas. E o homem mau tira do seu mau coração as coisas. Mas será que a pessoa é mau mesmo? Ou ela aprendeu a ser assim? Ela nunca parou para pensar naquilo que ela pensa ou aquilo que ela fala. Na verdade, gente, dá até para defender uma tese. Será que pensa para falar ou fala para pensar?
Tem gente que parece que não pensa para falar, né? Pronto, falei. Aí depois pede desculpa. Se você convive com pessoas que têm muita facilidade para pedir desculpa, meu irmão, que Deus te abençoe. Esse tipo de pessoa não vai perceber o seu erro nunca. Infelizmente. Porque pedir perdão dói, né? Dói ou não dói? É difícil, né? Meu Deus do céu. A boca fala do que está cheio o coração. Conheço uma pessoa pelas palavras que ela fala. Pessoas más têm muita amargura guardada. Amargura que já foram registradas como memória. Estão entendendo agora? Tem pessoas que têm muito ressentimento guardado, esperando só uma oportunidade para dar um golpe. Que golpe vocês acham que é esse? Olha, ser casada com fleumático é o ó do Borogodó, viu? Conviver com quem fala muito, fala e já está resolvido, né, loira? Mas conviver com fleumático, só Deus sabe o que passa naquele coração. É assim, ó, não estou falando dele agora, tá? Você que convive com pessoas ressentidas e amarguradas, que não é o caso do meu marido, aleluia. Mas se você convive com pessoas ressentidas e amarguradas, se você for essa pessoa, você só vai ficar na espreita para dar o golpe. Qual é o golpe? Vingança. Deixa ele chegar em casa que ele vai ver hoje. Não, hoje é o dia. Hoje não é o dia não, irmã. Vingança é golpe. Vingança é ressentimento, é memórias guardadas. Pode ser que elas sejam verdadeiras, sim, mas há uma grande possibilidade de você ter participação no caos que está a tua vida. Há uma grande possibilidade de você ter participação nessas coisas ruins que estão acontecendo na sua vida. Aí como que você vai se vingar? Ah, por causa daquelas imagens que você criou que você é uma vítima. Não existe vítima. Não existe. E eu estou falando agora, não só na palavra do Senhor, mas pela ciência, já foi assim, descoberto. Existe vitimismo, mas vítima não. A vítima ela tem uma propensão dentro dela para entrar em relacionamentos, em problemas, que ela já sabe que vai se dar mal. Isso é propensão, isso é maldição. Isso é Deus te cercando para mostrar para você que a vida não é assim e que os problemas não se resolvem dessa maneira. Você está encurralada. Você está encurralado. Entenderam até aí? Quantos casamentos? Uma das partes só esperando a hora certa para se vingar, para jogar no outro a sujeira, que está ali escondida no coração. O problema é que não joga uma vez só, né? Passa-se tempos, agora é com ele. Se for fleumático, ele vai falar no ano 2024. Aí ele pula o 25 no 26, ele fala a mesma coisa e eu não sei sobre o que é. Aí quando chegar no 2030, ele vai falar da mesma coisa. Vocês não são assim, né? Só ele. Vocês estão tudo olhando para ele, né? Por que vocês não olham para você? É verdade. Nós queremos vingança, mas a vingança nunca supre. Porque volta e meia nós falamos sobre as mesmas coisas pelas quais já se pediu perdão. Pediu desculpa. Vira a página. Fala para o seu irmão aí, ó. Fala nada, só faz assim, ó. Não se comprometa. Não se comprometa. Vamos lá, então. Profetas e bruxos movem no mundo espiritual. Quem você escolhe ser? 1 Samuel 28, versículo 6, por favor. Consultou Saul a quem? Mas o Senhor falou com ele? O Senhor falava naquela época como? Através de sonhos, Urim e pelos profetas. Profetas na Bíblia também têm nomes de adivinho. Mas se você consultar no grego ou no hebraico, é profeta. Não se confundam. Só que aqui Saul estava passando pelo quê para ele consultar o Senhor? Ele estava com mais ou menos 60 anos quando ele consultou.
E ele começou a reinar com 20. Então, 40 anos da vida dele, fazendo o que era mal perante o Senhor. E sendo escolhido por quem? Pelo Senhor. Deus erra, igreja? Não. Deus escolheu Saul e ele diz que olhou para os filisteus. Eu imagino ele chegando lá e vendo aquele exército enorme. Ele deveria consultar o Senhor através de quem? Do profeta Samuel, certo? Aí ele foi consultar o Senhor da maneira dele. E Deus não é que não falou com ele aqui. Se você ler o contexto, Deus já não estava falando com ele. Saul não estava mais ouvindo a voz de Deus. Como ele consultou de novo e não aconteceu, ele foi consultar quem? Samuel. Mas Samuel já tinha 2 anos que tinha morrido. Então ele chega para os meninos lá e fala assim: ó, o duro é quando a pessoa peca e leva o outro a pecar. Ele chegou para os soldados dele lá e falou: vocês conhecem alguma médium aí? Vocês conhecem alguma que faz adivinhações? Se não respondesse para ele, o cara era louco. Sei lá o que ele podia fazer. Mas os meninos falaram com ele. E ele foi consultar quem? A médium de Endor. Estão lembrados disso, quem estuda a Bíblia? Aí ele foi consultar a médium de Endor. Eu não sei se eu coloquei versículo, mas deixa. E médium significa, é a mesma coisa. Médium, adivinhadora, feiticeira ou pitonisa. Pitonisa vem daquele nome daquela cobra, piton. São nomes dados a uma bruxa. Pode ser bruxo também. Então você escolhe ser bruxa, bruxo ou profeta. Mas o que significa bruxo ou bruxa? É a quem se atribui capacidades sobrenaturais, de origem demoníaca, que supostamente lhe permite prever o futuro, causar malefícios e produzir encantamentos. Então, quando você está debaixo daquela maldição que eu ensinei para vocês, as 2 primeiras, se você começar a falar mal, se você proferir algum juízo infamatório sobre alguém, você está lançando um encantamento. Então você é profeta ou você é bruxo? É bruxo. E quanta gente consultando bruxos aí, achando que estão consultando profetas, hein? Quantos? Que uma coisa é adivinhar, outra é profetizar. E ele foi. E ele chegou diante da média, vamos pular, né? Vamos pular lá para frente. E diz que sobe um homem, papapá, e tem crente que acha que pode consultar os mortos em favor aos vivos por causa dessa passagem. Mas ali não está escrito que foi ele que viu. Foi a bruxa que deu a descrição. E ele consultou. E ele fez direitinho o que o morto mandou fazer. Mesmo que fosse Samuel, é morto, pronto, acabou. Não se consulta os mortos. Amém, igreja? Abre para mim 1 Samuel 28, 11, para mim ver o que eu... 28, 11. Então lhes disse a mulher: que te farei subir? Respondeu ele: faz-me subir? Para provar para vocês que ele foi consultar um homem que já estava morto há 2 anos. Levítico 19, 31, por favor. Não vos voltareis para espíritos necromantes, né? Eu vou ler na minha tradução aqui. Não vos voltarei para espíritos familiares e os encantadores. Não os busqueis, contaminando-se com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. A quem nós temos que procurar, igreja? E se tiver um monte de filisteus na sua frente e te provocar o mesmo pânico e o mesmo medo que provocou em Saul, ele era rei de Israel, o que vocês fariam? E se vier outra pandemia?
E se o tal do 3, do 2, 3 e 4 da dengue começar para o ouro fino, vocês vão consultar quem? Hã? O Senhor. Todas as suas decisões, lembra que o pastor falou? Precisa ser pautadas em Deus. Depois de Levíticos, Isaías 8,19, por favor. Quando vos disserem a vocês, procura um médium, ou alguém que consulte os espíritos, e chilreiam, no meu está escrito, quando disserem a vocês, procure um médico, ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos. Sabe o que é murmurar encantamentos? Arrazoar. Fala assim, Então quem fica falando consigo mesmo, projetando imagens que não existem acerca de outra pessoa, que você nem conhece, e por causa de um preconceito você se torna um bruxo. Você se torna uma bruxa, você lança encantamento sobre aquela pessoa. Olha que coisa grave, igreja. Então, quando alguém disser para você, procura um médium, alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos eles recorrem aos seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. E o Senhor deixou escrito para nós, eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Então fica aí diante de vocês essa noite, a bênção, Baraque, e a maldição, que é a morte, Thanatos. O maior poder de escolha está dentro do ser humano. Aliás, o maior poder está dentro do ser humano, que é a escolha. Fiquem livres, igreja. Fiquem livres. Agora, se por acaso você sentir que a tua vida está amarrada, está encurralada, é como se você tivesse preso, as coisas não acontecem, ou acontece por um tempo e de repente para, é Deus trazendo um mal sobre a sua vida para te livrar do próprio mal. Porque é dessa maneira que você vai ter a percepção, não é possível. Alguma coisa eu estou fazendo de errado. Às vezes você não está fazendo, você só está pensando. Você está paralisando a sua vida por causa da vida de outra pessoa. Saul ficou 40 anos com Davi no coração. Eu vou matar aquele homem, eu vou matar aquele homem. O duro se você quer matar um cunhado. O duro se você quer matar uma cunhada, se você quer matar um sogro, uma sogra. O duro se você quer matar o seu próprio marido. O duro se você quer matar o seu próprio filho. Eu não sei quais são as guerras que você vive. Mas você tem que tomar cuidado com aquilo que você profere. Porque aquilo que você está lançando como encantamento e não sabia que era, talvez não se cumpra nesse ano. Vai cumprir lá na frente e você não vai saber o porquê que está acontecendo. E como é que está a tua vida? Está paralisada? Hein? Você deixou de viver a sua vida para viver a vida de alguém? Como isso é possível, pastora? Uai, tem muita gente que não vive a sua vida. Não vive a sua vida. Não sabe que está debaixo de uma maldição. E o Senhor disse no início, lembra? Para todos nós, esse encantamento acaba aqui essa noite. Será que alguém lançou algum encantamento contra você? Os escribas entraram mudos e saíram calados, só Jesus percebeu. Só Jesus percebeu e lançou o pensamento deles na frente de todos. Vocês leram, Marcos, capítulo 2, versículo 1, vai até o 12, lê em casa depois novamente. Misericórdia. Por isso Deus não estava mais com Saul, porque a vida de Saul passou a ser amaldiçoar aquele a quem o ajudou um dia. Ele amaldiçoava Davi, que tocava para ele quando ele estava atribulado, lembra? Um espírito maligno da parte do Senhor atribulava ele, Davi ia lá, tocava para ele e ele ficava calmo. Mas era contra esse que o ajudava que Davi se revoltou, que Saul se revoltou. Davi matou Golias, coisa que o rei tinha que ter feito. Por que era o rei que tinha que ser feito? Porque ele deu as armaduras dele para Davi entrar na trincheira. Ou se é a armadura do rei, então é o rei que está lá.
De longe você não via a cabeça, só via a armadura. Então, peraí, ele ia se passar pelo rei? Deus não permitiu. Então não adianta querer que as pessoas façam para você coisas que elas não vão fazer igual você quer. E você fica taxando, amaldiçoando, porque a pessoa não fez aquilo como você queria. Não vai fazer mesmo. Não vai. O problema é que talvez é o Senhor que esteja te encurralando para ver onde está teu coração. Porque onde está o teu coração, ali está o seu Deus. Você profetiza ou você lança encantamentos? Meu Deus, Davi casou com a filha de Saul, vocês têm noção? E mesmo assim o homem queria matar Davi. A pitonisa operava sobre o espírito de Pitom. Ela adivinhava as coisas. Tem pessoas que não têm palavra profética, igreja. Tem pessoas que têm adivinhações. E você só vai perceber isso pelo dom do discernimento de espírito. Amém? A Bíblia estabelece critérios para se relacionar com o mundo espiritual. Tem muito bruxo aí, está disfarçadinho, tomem cuidado. Lembre-se que para ter um avivamento em Israel, para ter um avivamento, precisa anteceder o arrependimento. Para ter o avivamento em Israel, Gideão precisou tirar os altares. Vocês lembram lá dos montes? Então coloca a mão no seu coração, diga para você, para minha vida melhorar, para acontecer um avivamento que eu tanto quero na minha vida, eu preciso tirar os altares, que eu levantei a outros deuses. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar para a gente encerrar? E de quem eram os altares que Gideão precisou derrubar? De quem eram os altares que Gideão precisou derrubar para que o avivamento chegasse? Fala para o seu irmão, do pai dele. Vocês estavam olhando lá para trás, vocês não entenderam. Então fala para o seu irmão, do pai dele. Vocês estão entendendo que às vezes para vocês prosseguirem na vida, vocês vão ter que quebrar o tradicionalismo que seus pais vivem? Agora chegou a sua hora de você escolher o que você quer. A bênção ou a maldição. Amém? Vamos orar então? Vamos orar porque o Senhor falou que encantamentos cairia por terra aqui hoje. Aleluia. Esperar o louvor. Glória a Deus. Se você está com alguém da sua família, dá a mão para essa pessoa. Se você está sozinho, alguém, por favor, se achegue perto. Se sua esposa ou seu esposo não estão aqui, você pega na aliança. Aleluia. É um momento muito sério que nós vamos fazer agora. E fiquem tranquilos que vocês estão na igreja, estão protegidos pelo sangue de Jesus. Aleluia. Antes de nós entrarmos na oração, presta atenção. Vocês precisam ser cautelosos com o que vocês falam e pensam. Somente quem é sanguíneo e colérico. O sangue sobe, né? Graças a Deus eu não falei. Também tem a comunicação não verbal. Então o cuidado não é só não falar. É também naquilo que você pensa. Tem muita gente que está com o ministério paralisado aí que não faz por causa dos outros. Que feiura. Eu preciso falar, gente. Tem muita gente que deixa de fazer as coisas para a igreja porque está com raiva do irmão. O irmão está nadando de braçada. Quem está paralisado é você que lança encantamento. Vocês que são pais, nós que somos pais, vamos nos analisar se nós já declaramos sobre os nossos filhos coisas que no dia nós estávamos muito irados e hoje eles podem estar passando por alguma luta decorrente àquilo que nós lançamos sobre eles naquela época.
Foram palavras ditas ou murmuradas, só porque nós estávamos irados? Então feche seus olhos, reflita um pouco. Investiga dentro do seu coração quais são os seus pensamentos em relação às outras pessoas. Há um transtorno de personalidade que se chama narcisismo. E o narcisismo também não precisa ser um transtorno de personalidade. Ele também é considerado de uma outra maneira, mas não deixa de ser narcisismo. Às vezes você pensa que você é superior, né? E ninguém é ninguém. Isso aí é ridicularizar as pessoas, viu? Isso aí é humilhar as pessoas. É declarar para elas serem mais baixas, um nível mais baixo do que ela já é. Isso é encantamento. Isso é murmurar. O narcisismo dentro da igreja é assim. Ele dá ordens, ele manda e ele também dá resultados. Porque geralmente são pessoas perfeccionistas. Mas ela trata a outra pessoa como se fosse uma qualquer. Grita, desdenha, desfaz. Isso é encantamento. Não é porque você não fala, eu sempre digo isso, que você não está pensando. Oh, meu Deus. Então, reflita dentro de você em relação às outras pessoas. Reflita. Vocês lembram de Balaão? Ele era um adivinhador, não era profeta. Não tinha palavra profética ali. Mas mesmo assim foi contratado para amaldiçoar. E se abrisse a boca, ia amaldiçoar. Olha para você ver como que tem Deus que barra as pessoas para não amaldiçoar vocês. Então quando vier um aperto no teu coração, quando você for fazer algum comentário, discirna. É o Espírito Santo falando para você, menos. Não fale. Não sinta isso. Você como mãe, como pai, eu não sei o que você já proferiu contra os seus filhos. Mas agora nessa oração, faz uma maneira de encaixar aí, levanta sua mão e fala, Senhor, eu tenho o direito de renunciar. Renunciar o quê? Ai, as escolhas erradas que eu já fiz. Ai, aleluia. Sim, tem como nós voltarmos atrás em decisões erradas? Sim, tem. Só não tem como fazer o tempo voltar. Mas as suas escolhas têm sim, através das renúncias. E você tem esse direito. Aleluia. Então levanta a sua mão direita e abra os olhos, por favor. Em nome de Jesus. E vamos orar. Repitam. Pai, em nome de Jesus, fala o seu nome completo. Sei que Jesus me comprou com seu precioso sangue. Ele, em meu lugar, se fez maldição. Em meu lugar, ele se tornou maldito. Porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. E bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que me tem abençoado com toda sorte de bênção espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E a tua palavra diz que o que eu ligar na terra será ligado no céu, e o que eu desligar na terra, por eu estar na igreja, será desligado no céu. E hoje eu, diga aleluia, renuncio
os encantamentos que eu lancei, tudo que eu proferir contra os meus filhos, netos, contra parentes, contra amigos, contra líderes de igreja, ou contra a própria igreja, eu renuncio, porque hoje eu me tomo como profeta, em nome de Jesus, e todo envolvimento com as forças espirituais, com os pecados com que eu me envolvi, com as heranças da minha família, que tentam perturbar a minha vida, eu me coloco na brecha agora, e eu resisto a qualquer influência das trevas, da escuridão do mal, do inferno contra a minha vida. Conforme Isaías, o profeta, diz: a sua aliança com o inferno não prevalecerá. E se eu fiz alguma aliança com Thanatos, com a morte e com o inferno, consciente e inconsciente, eu renuncio, porque hoje eu estou sob a nova aliança, e eu fui transportado do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Eu pertenço a Jesus e declaro que sou filho de Deus. Eu sou livre de toda maldição. Eu revogo o direito que os inimigos acham que tem sobre a minha personalidade, sobre a minha vida financeira, sobre o meu corpo, sobre a minha alma, sobre o meu espírito, sobre qualquer fato na minha existência. E eu digo a vocês, força do mal, se afastem de mim para sempre, porque eu quebro os elos, as ligações, as correntes, e nós, todos nós, somos livres em Cristo Jesus. Portanto, eu resisto a vocês, demônios, eu expulso vocês e eu os ordeno fora da minha casa, fora da minha vida, fora da minha família, fora dos meus negócios, fora das minhas finanças, fora da minha alma, para sempre. Eu fecho a porta para você, eu te resisto em nome do Senhor Jesus, e ordeno agora: saiam, batem em retirada toda ação demoníaca, toda oração, todo encantamento que eu lancei ou que lançaram sobre a minha vida, todo demônio contra a minha vida, a minha família, a minha casa, no meio dos meus relacionamentos, toda maldição que o inimigo pretende me bloquear, estão quebrados, desfeitos. Eu tenho trânsito livre pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, no poder do Espírito Santo, no poderoso nome de Jesus. Vocês são profetas agora, hein? É profeta ou bruxo que atua no mundo espiritual? Vocês são profetas? Então repita: eu declaro, em nome de Jesus, eu sou livre.
o que eu tenho para comprar, o que eu tenho para vender, o que eu tenho que decidir. Estou livre. Esta é a hora. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Coloca o último versículo para mim. 2 semanas Deus falando comigo sobre isso aqui. Jó 42, versículo 10. Tem um homem na Bíblia que estava, não pode falar ferrado, né? Mas estava ferrado. Tem um homem na Bíblia que tinha perdido tudo. Tudo. E não levou anos, não. O negócio foi, sabe quando um problema chama o outro? Deus só mudou a sorte dele depois que ele fez uma coisa. Qual coisa foi? Mas se é amigo, por que ele tinha que orar? É porque foram lá infernizar a vida dele, né? Então, para ficar completo, eu vou pedir que você levante sua mão direita e feche seus olhos para ninguém te olhar agora. E ore para aquela bênção do teu amigo. E ora pela bênção daquela tua amiga. E ora pela bênção daqueles que deixaram de ser seu amigo e que não sai da sua cabeça. Ora. Porque, principalmente se um dia eles abençoaram a sua vida, mesmo assim você não pode, em nome de Jesus, falar mal. Você tem que falar bem. Eulogia. Bênção no grego. Então ora para os seus amigos, para que de fato e de verdade Deus mude a tua sorte. Aleluia. Ore. É difícil, eu sei. Só Deus. E você sabe o que essa pessoa já arrumou na sua vida. Mas se você quiser restauração e o dobro de tudo que você já perdeu, você precisa orar pelos seus amigos agora. Vamos dizer, amigos da onça, mas são amigos. Irmãos na fé, irmãos de sangue, família, parentes, não importa. Abençoa eles agora. E declare em nome de Jesus que você tira todo encantamento que você lançou. Não esquece os amiguinhos de faculdade, de escola, tá? Que tiram notas melhores que você. E o dia que acontece alguma coisa, você fala, bem feito. Mas a linguagem não foi verbal. Foi não verbal. Você pensou. Não esquece também de orar pelas pessoas que te perseguem. E você não sabe e outras você sabe. Não esquece também de orar pelos seus concorrentes. Ore pelos seus concorrentes. E pede para Deus tirar de você. Porque Ele pode. Coisa que ninguém consegue fazer. Mas Ele faz. Fala para Ele tirar de você essa ira que você está. Pede para Ele tirar de você esse desejo de vingança que você tem. E não percebe. E não percebendo, você está criando imagens. Imagina uma fotografia em branco. Mas no centro dessa foto está o rosto da pessoa que você está irado. Às vezes pode ser o seu próprio rosto. Mas infelizmente casamentos têm acabado. Casamentos têm passado por crises. Porque a foto é do seu marido ou da sua esposa. E você está focando ali a raiva, a ira. E não percebe, mas sempre se vinga.
Isso precisa cair por terra hoje, porque é um encantamento. E nós não somos bruxos. Nós somos profetas. Aleluia. Quem recebe essa palavra? Você recebe mesmo? Porque se você não receber, vai voltar para mim. E olha que vai voltar coisa boa, viu? Porque o que eu estou declarando para vocês aqui, ó, é palavras de vida eterna. Você recebe mesmo essa palavra? Que seja selado na sua vida. Que você seja livre para tomar suas decisões. E vigia. Porque às vezes aquele endemoniado está lá fora te esperando. Não é o demônio, é a pessoa. Usada pelo diabo. Aí você vai falar para ela: paz e amor. Hoje eu vou dormir em paz para selar mais dentro de mim. Amanhã nós briga. Aí no outro dia, em vez de brigar, o que você vai falar? Eu te abençoo. Se o teu inimigo tiver fome, e se ele tiver sede? Pronto. Essa é a palavra de Deus para nós essa noite. Amém? A Ele seja toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. E se você não conseguiu orar para uma determinada pessoa que você ainda não conseguiu sentir, não tem problema. Vai embora em paz e deixe que o Espírito Santo complete a obra. Amém? Deus abençoe você. Estamos encerrados. Até terça-feira, se Deus quiser. Revisão de vida semana que vem. Cadê a Biazia?